fazer aí a transição da discussão de ontem, né, que foi, a meu juízo, bem interessante. Acho que várias ideias boas apareceram aí. E vamos entrar na parte que me parece que seja mais relevante, talvez, né, para os propósitos, do curso, quer dizer, da minha própria perspectiva dentro dessa história aí, e creio eu também do programa, né? Porque, afinal de contas, é um programa que tem no seu centro as políticas públicas, a discussão de política pública. E uma das grandes lacunas dentro dessa abordagem schumpeteriana, evolucionária, sei lá o quê, é exatamente uma das grandes lacunas refere-se a políticas públicas, a ausência de uma discussão mais estruturada sobre políticas públicas que seja feita dentro dessa perspectiva e a partir desses conceitos que a gente reviu ontem de uma maneira meio corrida, né? Porque, enfim, dentro de uma única sessão, mas então a preocupação maior aí é com a articulação dessa perspectiva com a discussão para a área que eu chamo de governança do conhecimento, né? Bom, então, quer dizer, duas observaçõezinhas para fazer a transição. Primeiras é só pegar esse último slide que eu botei aí para nós, porque ele justamente lança a pergunta que nos joga na conversa de hoje. Bom, uma evidência, uma conclusão da leitura dos textos lá do Fred Block sozinho, do Fred Block com Keller, da Linda Weiss e tal, é de que esse processo de criação de conhecimento é um processo extremamente apoiado em dinheiro público e em, digamos, atividades públicas na área de ciência e tecnologia, tá? Então, o setor público está presente lá muito fortemente, presente na raiz do processo de criação de conhecimento, especialmente, vamos lembrar, especialmente daquilo que na linguagem schumpeteriana chama-se de inovações radicais e tecnologias de utilização genérica, né? Então, dado que o setor público está no centro do processo de criação de conhecimento, a minha, digamos, sugestão, a minha hipótese é que o setor público também deveria estar no centro do processo de como esse conhecimento é disseminado, utilizado, apropriado, certo? Já que na produção ele está presente, ele deve estar presente também nas outras. Então, quer dizer, como é que você governa isso? Então, isso nos joga para... a gente pode fechar isso aqui e entrar, então, no Knowledge Governance. E para, assim, dar uma primeira versão do que... Na verdade, o que você quer dizer com isso? Esse subtítulo aí, ele é uma tentativa de dar não é exatamente uma explicação, né? Na explicação a gente vai passo a passo aqui, mas, quer dizer, o que está no centro do conceito de governança do conhecimento é, no final das contas, como é que você articula esse financiamento público de pesquisa e desenvolvimento com políticas de
competição, e aí dentro das políticas de competição, eu estou colocando políticas de inovação também, tá? Políticas de concorrência, e para não ficar um título, uma coisa quilométrica, políticas de competição, incluindo políticas de inovação e regimes de propriedade intelectual. Então, nessa concepção, os regimes de propriedade intelectual são parte da história, mas são, eles desempenham, eles deveriam desempenhar um papel menos importante do que o papel que atualmente eles desempenham, nesse sentido, de praticamente monopolizar o processo de, quer dizer, a partir de que elementos você faz o processo de apropriação do conhecimento, né? E no próprio texto aqui, eu não vou repetir para vocês, mas nas páginas, por enquanto, está meio que entre o texto e nota de pé de página, mas nas páginas 5 e 6, eu estou oferecendo aí uma definição, né, do que é a governança quer dizer, como conceito, está certo? Então, quer dizer, a ideia de que, do ponto de vista analítico, governança do conhecimento incorpora propriedade intelectual, ou regimes de propriedade intelectual, regras de propriedade intelectual e regulamentações relativas à propriedade intelectual, mas ele vai além, incluindo esses outros elementos, né? Incluindo políticas de competição, políticas de inovação, financiamento público de pesquisa e tecnologia, e óbvio que a pergunta que quase que imediatamente surge daí é, bom, e como é que essas coisas se relacionam? E a resposta... Oi? Não, assim, em termos de no texto, né, e notas de pé de página, são notas 4... Peraí. Peraí, deixa eu ver. Isso aqui, e as notas, na nota 6, né, quer dizer... Quer dizer, a ideia aqui, nós vamos, quer dizer, é um approach, quer dizer, eu vou rotular, nomear esse approach de governança do conhecimento e vou sugerir de que, e isso é muito importante sublinhar, né, essa ideia de que, de uma perspectiva de política pública e de foco no interesse público, né, essa ideia, dizer, governança do conhecimento, me parece ser um elemento mais adequado para olhar para questões de propriedade intelectual, tá? A partir de uma perspectiva mais ampla, tá? Então, a visão da qual eu estou partindo, talvez até eu devesse ter posto isso na primeira, como talvez o primeiro slide da primeira aula, para especificar, para assim, deixar claro desde o início qual o meu ponto de partida, explicar qual a posição de onde eu estou partindo, tá? Ou seja, essa posição aonde, quer dizer, o interesse público e as instituições públicas estão no centro e devem ser de fato, estão no centro, digamos, das preocupações analíticas e deveriam estar no centro dos acontecimentos, da ação propriamente, da ação, tá certo? Da execução, formulação, etc., em termos de como moldar e como perseguir, né, o interesse público, porque, caso instituições públicas não estejam presentes, a alternativa é deixar que os mercados organizem o interesse público e
o que se percebe, eu acho que historicamente, é que, a despeito da ideologia, do mainstream na teoria econômica, da ideologia neoliberal, da ideologia neoclássica e tal, os mercados raramente conseguem produzir os melhores resultados do ponto de vista do interesse público, certo? Então, essa história do mercado se autorregular, o único lugar, não sei se lugar é a melhor palavra, mas a única maneira de aceitar essa hipótese é dentro de um computador. O que eu quero dizer com isso? É dentro de um modelo de equilíbrio geral que você pode gerar dentro de um computador. Mas uma pergunta simples, aonde e qual o mercado que vocês me citem algum mercado que se comporte de maneira vagamente, cujo comportamento, cujo funcionamento lembre vagamente as hipóteses do modelo de equilíbrio geral, aonde esses mercados, em princípio, deveriam se autorregular. Acho que a resposta vai ser difícil. Estou fazendo a pergunta assim, honestamente, eu não conheço. E mais que isso, mesmo nesses modelos, nos modelos mais avançados de equilíbrio geral, você tem um probleminha chato para os modelos. É que se por algum motivo você não começa em equilíbrio, não tem nenhum mecanismo no próprio, digamos assim, na própria teoria e no modelo, nos modelos, que leve o sistema de volta para o equilíbrio. A volta para o equilíbrio, uma vez que você tenha saído do equilíbrio, não é garantida. Então, do ponto de vista mais rigoroso, nem nos modelos mais abstratos dá para falar em processos de autorregulação. Então, se alguém vier com esse tipo de conversa para vocês, eu sugeriria o seguinte: pede para explicar. Assim, tá bom, exatamente o que você quer dizer com essa ideia de que os mercados tendem a se autorregular? Se algum de vocês tiver uma explicação boa, eu quero aprender, porque eu não sei o que quer dizer isso, sinceramente. Os mercados se autorregularem, eu não consigo entender o que quer dizer isso. Assim,